Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate. E nessa noite vamos falar da saúde do homem e também do combate a drogas. No Pauta em Debate desta noite, vamos começar o programa falando da saúde do homem. E é claro, estamos vivendo o Novembro Azul, o mês que é voltado para a prevenção do câncer de próstata, particularmente no homem, mas também, de uma maneira geral, voltado para a saúde do homem. E o homem, você, meu amigo, assim como eu, sabe muito bem que o homem tem uma certa resistência, se não uma grande resistência, em ir ao médico, em fazer tratamentos prolongados, em tomar remédio, né? O homem, eu não sei se por uma questão cultural, nós temos uma situação bastante delicada quando se fala de cuidar da saúde. E para falar um pouquinho sobre esse bloqueio ou essa situação, nós vamos conversar essa noite com o psicanalista Luiz Cláudio de Rocco, que é psicanalista e também coordenador de estudos de psicanálise do Instituto Keynes aqui em Londrina. Luiz Cláudio, seja bem-vindo, uma ótima noite. Obrigado, boa noite, Luiz. Sempre é bom, né, estarmos aqui para poder esclarecer algumas dúvidas, né? Falando nisso, eu comecei o programa falando de bloqueio. Nós homens temos bloqueio mesmo, isso já começa sendo uma desculpa? Não, existe bloqueio mesmo, né? Tem um pouco da questão cultural, que é aquela coisa do machismo, aquela coisa de situações e outras situações que envolvem, a gente vai até explanar um pouquinho aqui, mas existe realmente um bloqueio psicológico já incutido desde a infância com relação a isso. Começa quando o pai fala para o filho que não pode chorar, que homem não chora? Homem que homem não chora, o pai chega lá e fala para ele que homem não pode ter contato com outras pessoas, homem tem que ser durão, o homem não pode falar dos seus problemas, ele tem que guardar tudo para ele. Caiu, levanta logo, porque não está doendo não, levanta logo. Já vai incutindo na cabeça do menino. Mas a gente faz isso com as crianças ainda? Infelizmente faz. Né? A gente vê isso dia a dia, todo dia, né? A gente vê isso, né? Levanta, você é homem, existe uma expressão principalmente na pré-adolescência, né? Você é um homem, é um saco de batata, você é um homem, é um rato. Então tudo isso daí vai incutindo na cabeça do jovem essa situação. Freud até dizia isso já no passado, né? Que tudo aquilo que você coloca na cabeça da pessoa, do inconsciente, né? Vai ficando lá incutido, vai ficando gravado no inconsciente do homem, né? No inconsciente da pessoa. E do homem, pela cultura machista que é o mundo, né? Não é só aqui no Brasil. No mundo, então, tudo isso, existem ainda alguns bloqueios gravíssimos, né? Que a gente tem que trabalhar sobre isso. Quer dizer, você está falando, eu estou lembrando da minha adolescência, meu amigo, quando a gente se ufanava de falar, não, eu fiz uma sutura sem anestesia, né? Enfim, eu não sinto dor, eu sou machão, eu sou bom, e isso acaba projetando também para a idade mais adulta? Acaba, porque assim, numa certa idade, a gente tem onde forma a psicanálise, a psicologia, nós chegamos a um consenso que existe a formação do caráter do ser humano até os 7 anos, né? A formação de tudo que ele tem. Então, quando a gente tem de 0 a 7 anos de idade, a gente tem certas situações que acontecem ali que ficam gravadas. A gente pega o computador, a gente digita lá o nosso texto, digita lá o nosso diagnóstico, as coisas, e grava lá no computador. Está lá na memória. Uma hora que eu preciso, eu vou lá, abro a pasta, clico e tiro aquele relatório, aquela situação que eu deixei armazenada. A mesma coisa acontece com a gente. Com todas essas situações de, eu suturei aquilo, porque eu aprendi no meu passado que alguma coisa que homem é o cara forte, é o durão, é aquela coisa. Existem aí várias situações, né, vários exemplos que na medicina, a gente conversa com vários médicos, os médicos colocam situações de gente que chega lá, aquele que não pode ver sangue já chega desmaiado. O cara olhou para o braço dele, ele olha o sangue de todo mundo, olhou para o braço dele, ele cai desmaiado. Mas no dele mesmo, né, quando ele vai lá, não, eu faço isso e aquilo. Mas aí é uma questão psicológica. Porque se ele está vendo do outro, por que no dele ele não consegue? É uma questão realmente psicológica. Leandro, eu quero até fazer um parênteses aqui nessa conversa, claro, nós vamos falar da saúde do homem, mas por um lado, Luiz, a questão sem pensar na questão da saúde, depois nós vamos ficar bloqueados para ir atrás
da saúde, mas do ponto de vista de fortalecimento, não é interessante a gente realmente dizer isso para as crianças? Olha, você é forte, você consegue, você é macho, você é mulher, você é homem. Não é importante isso? Tem que ser feito, né? Tem o fortalecimento, né? Porque, por exemplo, na psicanálise, você pega Freud e Lacan, que são os dois mais proeminentes que eu considero. O Freud fala que você pega do 0 aos 2 anos, você tem uma fase das crianças, dos 3 até os 5 anos outra fase, dos 6 aos 12 outra fase. Né? A gente chama isso de fase oral, fase anal, fase de latência. E assim, né, você vai dividindo as fases da criança. E essas fases são importantes, porque são nessas fases que você vai colocar na criança o seu futuro. Né? Aquilo que você falou, vai fortalecer. Poxa, olha, você consegue. A criança, às vezes, você vê, tem uma sobrinha lá que ela aprendeu a andar de triciclo. Né? 2 anos, vai fazer 3 anos agora, no final do ano. E ela... Toda criança, né, nessa idade quer que você empurra toda hora. Claro, mais fácil. É mais fácil. Só que você fortalece, olha, não, você consegue. Vai lá, você tem força, você ensina como faz e você começa a incutir na cabeça dela que ela tem força, que ela consegue, que ela vai conseguir. Essa é a parte importante. E assim, tem que ser com os meninos. Se caiu também, tem que se levantar, caiu, olha, se doeu vai passar tá, dor. Exatamente. Isso é a coisa boa. Isso é uma coisa boa. O problema é quando você... ou quando uma pessoa coloca de uma maneira pejorativa. Começa a não dar bola para aquela situação. A criança caiu, porque tem criança que depois aprende também que ela chama atenção por aquele motivo. São várias vertentes, né? Eu digo sempre, meu amigo, que nós, diferente dos nossos pais e dos nossos avós, nós vivemos na era ou na idade da informação. Né? Ou seja, a diferença basicamente entre a nossa vida e a vida dos nossos antepassados é que nós temos informação e temos acesso a essa informação de uma forma muito rápida, muito fácil e muito barata, inclusive, ultimamente. Tudo bem, então, eu fui lá aquela criança que meu pai, até para me fortalecer, dizia para mim, olha, homem que é homem não chora, caiu, levanta, ralou, não é nada não, passa a mão, tá tudo certo, né? E vida em frente. E isso me trouxe, por consequência, né, um efeito colateral não desejado pelo meu pai, mas que eu tenho um bloqueio para cuidar da minha saúde, certo? Então eu sou muito forte, eu não gosto de sentir dor, eu não tomo remédio, eu não vou ao médico, mas talvez em função desse bloqueio lá de trás, da minha infância. Eu estou sabendo disso agora, assistindo o programa Pauta em Debate, eu posso dizer que a partir de agora eu tenho como quebrar esse bloqueio e eu já tenho essa informação e eu devo começar a ir ao médico? É bem preciso, né? E é necessário. Eu vou dar um exemplo que a gente conversava em off aqui. Eu tive bloqueio também, como tantos outros, na questão de procurar ajuda médica, por causa da questão de você aprender. Era positivo, mas como Lacan disse assim, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Então... é interessante quando o meu pai falava, minha mãe, meus tios, meus avós falavam exatamente isso. Olha, você é forte, você isso, você aquilo. E de repente, no meu inconsciente, eu coloquei, então eu não preciso de médico. Aí tem aquela questão, que aí é o lado ruim. Se você não fizer isso, a gente faz isso até hoje, tem hora que eu me pego fazendo isso às vezes. Se você não fizer isso, eu vou te dar injeção. Né? Se você não fizer isso, você vai tomar remédio. O bloqueio começa aqui, porque aí eu falo assim, eu já associo o seguinte, se eu for ao médico, é uma coisa ruim. Vou tomar injeção. Vou tomar injeção. Injeção é ruim, lógico, a gente ninguém gosta de tomar injeção. Tem gente que tem bloqueio, não sei se você já viu várias pessoas assim, eu conheço várias pessoas que têm bloqueio daquela maquininha do dentista. Sim, claro. Né? Tem gente que é um problema sério, para ela fazer uma consulta, cada vez que ela vai ao dentista, ela precisa passar por uma sessão de terapia. Porque é uma coisa... Mas isso a partir de agora, claro, é inegável a necessidade, até porque é a maior causa de incidência de mortes, fora a questão da violência, evidentemente, mortes de saúde no gênero masculino. Você ter aí a incidência do câncer de próstata é algo assustador. É importante, claro, todo mundo sabe que é importante ir ao médico, há campanhas e mais campanhas dizendo para o homem fazer o exame, procurar um médico para poder fazer a prevenção do câncer. E muitas vezes, ou a grande maioria, acaba não indo, ainda que tenha informação, ainda que saiba que é importante, ainda que saiba que a sua vida pode estar em risco.
Como quebrar isso? É necessário a pessoa, primeiro, se ela tem um bloqueio, né, ela tem que procurar uma ajuda profissional, né, porque aí o bloqueio não vai ser simplesmente a questão com relação a esse exame, vai ser com relação a várias coisas. Por exemplo, eu considero aí alguns fatores, né? O primeiro fator que eu considero do bloqueio que ela tem é um bloqueio com relação a como que ela vai lidar com os sintomas. Né? Primeiro que ela fala assim, poxa, mas isso é uma coisa natural, né, com relação aos sintomas. Todo mundo passa isso, todo mundo tem isso. Todo mundo sente, porque o câncer de próstata ele tem alguns sintomas, dificuldades para urinar, né, ela demora mais, ele tem que fazer mais pressão e tudo mais. Existe uma dor um pouco que incomoda, né? E você vai vendo alguns sintomas. Mas aí ele começa, a minha idade, porque já é a partir dos 45, a partir dos 40, a partir dos 45, 50 anos que a pessoa começa a se preocupar um pouco mais com isso. Então ele já começa, o que eu vou falar para minha família, é um outro fator, como é que eu vou falar isso com os colegas, né? Para fazer o exame então, que aí tem aquela questão que existe o exame de PSA, que é um exame que faz com relação no sangue, que você faz de outra forma. Existe a ultrassom retal, existe também um outro tipo de exame, mas o mais confiável ainda é o exame de toque, né, o exame do toque retal. E aí o que acontece? A questão a pessoa fala assim, não, mas eu sou homem pra caramba, como é que eu vou lá, né? E às vezes acha que tem que ficar numa posição. A gente vê várias figuras na internet, na rede social, muita piada em cima disso. As piadas acabam aliviando o problema ou acabam agravando? Alivia por um lado, porque o cara fala assim, opa, né? Mas por outro lado, o cara está dizendo assim, é uma forma dele descarregar o seu preconceito e o seu bloqueio. Então, por exemplo, o gaúcho é o que mais sofre, né? O coitado do gaúcho é o que mais sofre. Eu tenho amigos gaúchos, às vezes eu fico, né? Eu falo assim, poxa, coitado do gaúcho, né? Tudo sofre na mão dele, né? Aí tem alguns amigos baianos também, que também agora começaram pro lado do baiano, né? Então, tudo sofre, esses coitados sofrem com bullying, né? Com bullying, né? Com preconceito. Mas é uma realidade, porque tem gente que fala assim, né? Uma das frases que eu mais escuto é assim, mas eu sou homem, eu sou macho, como é que vai chegar alguém lá e vai fazer o exame de toque? Né? A pessoa não sabe que esse exame de toque demora 10 segundos. É um exame super rápido. Né? Da gente falar que eu fiz esse exame. Eu fui fazer outro. Desconfortável. É desconfortável, realmente. Mas é necessário e é uma coisa, 10 segundos está pronto, você fez, terminou, todo mundo, você já tem o seu diagnóstico, você já sabe se você está bem de saúde ou não, porque ali você descobre se ele está no início, ele descobre, e aí você vai se preparar para outros fatores, porque se descobre que tem uma coisa ali, aí já bate outra situação, porque aí você já não se preocupa mais com relação a se eu fiz o exame de toque ou não, aí você já começa a se preocupar, tem gente que já fala, não, então quanto tempo eu tenho de vida? Então essa é uma preocupação. E também isso está associado, evidentemente, à questão da precocidade. Quanto antes for feito o exame e se houver a doença, quanto antes detectada, ela também tem maior proporção de cura. Sim, né? E hoje, graças a Deus pela medicina, que cada dia está mais evoluída, eu já falei isso aqui uma vez aqui, eu falo graças a Deus pelo nosso Hospital do Câncer aqui em Londrina, né? Que nós somos da região. Porque ontem mesmo eu estava vendo uma matéria, em determinado estado, tem 1000 pessoas na fila de espera, o paciente morreu, um outro paciente morreu na fila de espera, não conseguiu atendimento, e aqui a gente vê, mesmo sendo público, graças a Deus o nosso Hospital do Câncer é muito bom nisso. E os nossos médicos aqui são muito bem preparados, porque logo quando faz o exame, já te encaminha direto. Né? Ao detectar algo, você já é encaminhado, você já faz. E aí tem uma coisa interessante, não ir direto só ao Hospital do Câncer, né, que vai lá, mas é procurar uma ajuda profissional. Tem o psicólogo, temos nós psicanalistas, que exatamente está aí para dar esse apoio, porque precisa do acompanhamento médico que vai tratar o câncer, que aí muitas vezes é invasivo ou não, mas tem a situação que precisa trabalhar com a mente da pessoa, porque é uma situação, a pessoa recebe a notícia e já acha que vai morrer. Eu vou morrer então daqui a alguns meses, vou morrer daqui a algum tempo. Né? E, como você disse, Luiz, algumas pessoas detectam no início, consegue a cura, ou de repente do estágio que está, se prolonga muito mais o tempo de vida, dá um conforto maior para a família. Então esse acompanhamento é importante, é esse bloqueio que precisa terminar, que o homem aí ele tem aquela questão, eu sou o provedor, e agora como é que vai ficar a minha casa? Como é que eu vou ficar com os meus amigos? Como é que eu vou ficar com isso? Não.
Existe até uma piadinha que o pessoal fala, nós estamos aqui, e se eu gostar? Eu já falo, se gostar, sai do armário logo de uma vez e vai viver a vida sossegado. É ruim. Para a gente encerrar esse bate-papo, Luiz, com o psicanalista Luiz Cláudio de Rocco, claro, a gente está falando uma coisa muito séria, fazendo aqui, claro, aliviando um pouquinho também a tensão. Mas, Luiz, a família que está nos assistindo e não consegue convencer o pai a fazer o exame, a ir procurar o médico para poder fazer o exame, para cuidar da saúde, ela pode procurar uma ajuda profissional com um psicanalista, com um psicólogo, com alguém da área para poder realmente trabalhar isso? Deve. Eu digo para você que ela deve. Por exemplo, eu estou fazendo agora no mês de novembro uma série de palestras sobre isso, sobre esse tema inclusive, falando em empresas, falando no consultório, falando no instituto, falando em diversos lugares onde a gente vai. Exatamente com isso. Então, por exemplo, uma coisa que seria uma ótima sugestão, as secretarias de saúde pegam um profissional da área de psicologia, da área de psicanálise, pegam um profissional médico, leva até a comunidade, não precisa, durante o dia é difícil porque os homens trabalham, tem a questão, mas no final de semana, à noite, faz lá um breakfast para ele lá, faz lá um coquetelzinho e vai explicar sobre isso. E aí leva a família e vai fazer essa explicação, ter um bate-papo, uma conversa. E aí, com certeza, começam a fazer. Se o bloqueio for muito grande, aí procura ajuda profissional que é necessário. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho, uma ótima noite. Obrigado, boa noite também aos telespectadores, até a próxima.